Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Bezerra, eu sou produtora cultural já faz um tempo, faz mais de 20 anos. Estou gravando esse vídeo aqui como contrapartida a um PROAC que fui contemplada. Foi o PROAC Direto 39-2021. É um vídeo que a gente vai falar sobre produção para dança e teatro dentro de espaços convencionais. Tá? Então não é voltado para apresentações que vão acontecer na rua, nem espaços alternativos, é para dentro de casas de espetáculos, aqueles espaços que a gente logo pensa quando a gente fala vou ao teatro. Tá? É um vídeo para quem gosta de produção, é um vídeo para quem está começando na produção e especialmente para artistas e coletivos artísticos que tem que fazer a sua própria produção, porque senão não conseguem desenvolver os seus trabalhos, nem muito menos apresentá-los. Tá? Então eu vejo ao longo desse tempo que estou produzindo, muita gente embolada em como fazer uma boa produção dos seus trabalhos. E eu espero que ajude um pouco vocês. Bem, então vamos lá. Você, enquanto artista independente ou fazendo parte de um coletivo de artistas independentes, precisa ter um kit, digamos, um kit para mostrar um pouco o que é o teu trabalho para a gestão do teatro. Tá? Esse kit você precisa ter um release, um resumo do que trata teu trabalho, tá? Esse resumo normalmente vem com ficha técnica. Ficha técnica é direção, elenco, iluminação, sonoplastia, cenário, produção, cenotécnicos, enfim, todo mundo que faz parte do teu trabalho precisa estar ali. Também informações sobre classificação etária, duração do teu trabalho, redes sociais, a tua, né, o teu grupo. Tudo isso você coloca num documento para compartilhar com a gestão do teatro. Compartilhe também imagens, fotografias, imagens em vídeo do teu trabalho. Isso é importante para que você dê informações ainda mais detalhadas daquilo que você vai apresentar ali. Não precisa ser nada profissional, tá, gente? Às vezes a gente faz imagens de registro e que você pode, nesse momento, disponibilizar para a gestão do teatro. E você precisa ter também o seu rider técnico, que é uma lista que você vai compartilhar com os técnicos do teatro daquilo que você precisa. Né? A tua luz precisa de quê? Quais equipamentos? Né? Para a tua trilha sonora rolar na apresentação, precisa de quais equipamentos? É ao vivo? É som mecânico? Você tem cenário? Então, como é esse cenário? Como ele precisa? Ele é pendurado? Ele é no chão? Então, ele fica também na coxia e depois você leva para o palco. Então, assim, o máximo de informações que você puder dar nesse momento é o ideal, tá? Logo depois, você precisa tomar conta do contrato. Então, assim, você tem teatros municipais, você tem teatros estaduais, você tem teatros do governo federal, você tem teatros públicos e você tem teatros privados, tá? Você precisa saber quais são as regras daquele teatro. Aquele teatro te pede um contrato assinado, então você precisa ler em detalhes esse contrato. Ele te pede um valor, você tem que pagar algum valor de locação daquele espaço por aquela apresentação. Qual é o valor? É um valor fixo? É uma porcentagem da bilheteria? Você tem que pagar 50% antes da apresentação, 50% depois da apresentação. Você pode pagar tudo depois. Então, assim, quanto mais informação, mais detalhado for esse contrato, mais atenção você precisa ter. Então, se você tiver dúvidas, você precisa tirar naquele momento antes de assinar, tá? Então, assim, aquele contrato normalmente vai ter as duas informações, né, enquanto produtor, enquanto representante daquele coletivo artístico,
as informações daquele teatro, né? Daquela pessoa jurídica, né? Que é aquele espaço teatral, informações sobre grana, informações sobre divulgação, informações sobre direitos autorais, tudo isso você vai ter que analisar bem antes de assinar o teu contrato, tá? E tira todas as dúvidas que porventura você tenha antes de assinar. Depois que você assina o contrato, é importante você marcar uma visita técnica no espaço. O que é uma visita técnica? É onde a tua equipe, né, a pessoa que está pensando no som, na luz do teu trabalho, no cenário do teu trabalho, e você, produtor, vai até o local de apresentação e se reúne com a equipe do local, tá? Para você pessoalmente ver como é que é esse teatro, as condições daquele piso, as condições daquele equipamento de iluminação, as condições do camarim. O camarim é iluminado, não é iluminado, as varas de luz, as varas para pendurar cenário, elas descem ou você precisa subir de escada. Eu preciso levar gelatinas, eu preciso levar fita isolante, eu preciso levar fita de linóleo, eu preciso levar extensões. Todas as dúvidas que você tiver, tudo que você precisar levar, que o teatro não tenha para te oferecer, você anota nessa visita técnica e leva, tá? E leva no dia. Os teus técnicos, super importante que os teus técnicos estejam presentes, porque às vezes técnico com técnico resolvem melhor as situações. Alguma coisa pode ser substituída por outra, algum equipamento que não tem, mas que a gente pode levar, a gente pode providenciar enquanto produção. Então, assim, é muito importante a equipe técnica estar junto nessa visita, tá bom? Depois que você viu todas as condições de teatro, que você fez essa visita, você registra tudo isso no e-mail e envia à gestão do teatro, tá? Para que os acertos que você fez ali pessoalmente não se percam. Então, você envia, pede, ok, recebeu, tá tudo certo, e aí a gestão daquele teatro te responde ou com ok, ou com alguma outra consideração. Mas é importante a gente deixar tudo registrado por e-mail, tá bom? Depois que você fez a visita técnica, você vai começar a agendar o horário para a tua montagem. É importante a gente falar que normalmente as equipes dos teatros são muito sobrecarregadas, né? Trabalham muitas horas por dia, às vezes trabalham cedo para começar a montagem e é a última a sair porque só pode sair depois da desmontagem de toda a parte técnica. Então, assim, é necessário a gente otimizar o tempo. O nosso tempo, porque normalmente a gente tem poucas horas para montar o nosso trabalho. Imagina, você tem que montar luz, você tem que testar som, você tem que montar cenário, a tua equipe ainda tem que fazer um ensaio rápido antes da apresentação. Então, isso tudo demora muito, né? E precisa ser otimizado. E a gente otimiza também o tempo da equipe do teatro, que vai estar lá com a gente acompanhando a montagem. A equipe de teatro, normalmente, gente, acompanha tudo, precisa de um tempo para um lanche, para um almoço, depois volta e acompanha o restante da nossa montagem. E acompanha também a nossa apresentação. Às vezes rola de você estar em cena e dar um problema no som, por exemplo. Então a equipe técnica do teatro ela tem que estar presente na hora da apresentação, tá? Isso é uma coisa que você pode conversar e dizer, olha, é necessário porque se der algum problema, são vocês que vão, por muitas vezes, conseguir resolver. Okay? Dependendo do que for o problema, não vai ser a nossa equipe do nosso espetáculo que vai conseguir resolver, e sim a equipe técnica da casa. Então, contrato lido e assinado, visita técnica feita, montagem acertada,
No dia, você vai levar todo o material que você precisa, vai chegar pontualmente para otimizar o tempo de todo mundo. E você vai também cuidar para que todo o material que você precisou esteja identificado como seu, tá bom? Então, assim, se você precisa levar gelatina, se você precisa levar gobo, se você precisa levar filtro, se você precisa levar extensão, fiação, tudo, coloca uma etiqueta no que for seu, para quando for na hora de desmontagem ser mais rápido, né? Você tira o teu equipamento dali mais rápido também, o que vai facilitar a vida de todo mundo. Pensando nisso de otimizar o tempo para todos, é importante que a tua equipe saiba exatamente por onde vai ter acesso. Que a tua equipe saiba se no local tem estacionamento ou não. Que a tua equipe saiba quantos convites pode ter no dia da apresentação. Isso às vezes vem em contrato, tá, gente? É bom dar sempre uma conferida. É importante que você dê à sua equipe todas as informações possíveis. Penso que a comunicação na produção é muito importante. Tá? Você não precisa ser um grande mestre em se comunicar, mas você precisa comunicar-se com a equipe do teatro e comunicar-se com a sua equipe da melhor forma possível, passando as informações com detalhes. Tá? Isso vai te ajudar muito no dia a ter mais tempo disponível para o que realmente pode acontecer de imprevisto, de pepinos, problemas que podem dar no dia, tá? Se você antecipar essas pequenas informações. Nessa chegada e nessa montagem, a produção acompanha bastante. Tá? A produção, nesse momento, ela fica como um acompanhante mesmo, vendo se tudo que foi acordado, tudo que foi acertado na VT, na visita técnica, está sendo feito, se o tempo, né, se o cronograma que você fez, o horário de chegada até o horário de final de montagem, para começar o horário de ensaio, se tudo isso está fluindo. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando para saber se todo esse tempo que a gente separou para cada coisa está fluindo. É importante também que a gente combine com as pessoas do teatro, né? Com bilheteiros, porteiros, a entrada do público. Se o teatro tem acessibilidade, se tem rampa, se tem piso tátil, se tem assento para obeso, se tem um lugar para cadeirante. Então, assim, isso tudo é importante a gente saber para que a gente comunique, né? A gente comunique ao público, para que a gente acompanhe a entrada desse público, que horas e quem vai dar o ok, o start para liberar o público a entrar no espaço, né? Na plateia. Isso tudo precisa ser combinado com antecedência, ok? Para que não aconteça de o público entrar e o seu ator tá fazendo algum aquecimento no palco, tá? Às vezes parece tolo, mas é importante que a gente converse um pouco sobre isso. Também gaste um tempo para combinar isso com a equipe do teatro. Tá? Bem como você vai ter fotógrafo, você vai ter alguém filmando, onde é que a gente pode colocar esse pessoal, onde que não atrapalha para a visibilidade do público. Isso tudo tem que ser acertado antes da entrada do público no espaço teatral. Tá? Quanto mais coisas a gente puder detalhar, mais fácil vai ser nosso trabalho minutos antes de começar a apresentação. Tá bom? É importante que você mantenha sempre um contato com os atores. Na verdade, o importante é você estar sempre à vista dos atores, do diretor, fazendo esse acompanhamento de perto, porque tem um momento que é só deles e que se surgir alguma questão, você está ali para tirar essa dúvida,
ou para direcionar a dúvida à equipe de teatro e depois poder responder a equipe, né, a tua equipe. Então, assim, é importante que você esteja sempre visível ali para o pessoal, sempre acompanhando a montagem, acompanhando o ensaio, tá? Isso é uma das coisas que eu acho mais importante na produção. É muito legal quando a gente não vê um produtor correndo de um lado para o outro. Isso quer dizer que a gente conseguiu antecipar as nossas questões, que não tivemos nenhum problema de última hora. Então a gente fica mais tranquilo, mais calmo e consegue fazer o nosso trabalho com um pouco mais de leveza no dia, tá? E que isso é muito importante para o clima geral da apresentação. Quando você demonstra leveza e segurança nas informações que você passa, no cronograma que você estabeleceu, todo mundo tem mais confiança que o trabalho vai ser legal, vai funcionar legal. Também fora de cena, né? Fora do palco. Quando, momentos antes da apresentação, você checa se tudo aquilo que você combinou está ok. Às vezes acontecem imprevistos. Se tudo estiver ok, plateia entra, a apresentação acontece, agradecimentos normalmente também acontecem, o público vai embora. Esse pós-apresentação também é muito importante para a produção. Por quê? A gente tem que ter algumas coisas em mente acertadas. A tua equipe ela vai receber convidados, vai receber amigos no camarim. Isso tudo tem que estar acordado. É permitido as pessoas irem até o camarim? O público ir até o camarim? Ou isso não é uma norma do teatro? Quanto tempo você ainda pode, você dispõe para que os artistas possam trocar de roupa, tirar maquiagem, tomar um banho? Quanto tempo você tem para que a tua equipe precisa desocupar o teatro? Né? O teatro tem um horário, as pessoas precisam ir embora. Normalmente só fica segurança patrimonial no teatro, né? Então, assim, você precisa correr para que cada coisa que você programou aconteça no tempo certo. Então, isso às vezes você precisa apressar um pouco as pessoas, o que normalmente ninguém gosta muito, mas que todo mundo entende. E por isso é bom você ter uma boa comunicação com a equipe, né? Com os atores, com o diretor, com os técnicos, porque você pode explicar para eles por que a gente precisa cumprir o tempo que a gente acordou, né? Depois de feito isso, que a tua equipe foi embora do teatro, tente deixar tudo, ou pedir para que todo mundo colabore, para que tudo esteja em ordem, para que o camarim não fique muito sujo, para que o lixo esteja na lixeira, para que o palco, nossos equipamentos sejam retirados com a maior brevidade possível, sem deixar nenhum lixo para trás. Isso é muito importante, gente, porque isso é educado. Isso é educado, isso é o que a gente deve fazer quando a gente chega num espaço do outro, entende? Num espaço que pertence a todos nós. Então, o educado é que a gente tome esses cuidados antes de ir embora, ok? Cumprimente todos, agradeça e siga para uma próxima etapa que também faz parte de uma parte bem interessante do relacionamento que você, enquanto produtor, pode criar com aquele espaço. Então, depois que a gente apresentou e foi embora, é muito importante que a produção entre em contato com aquele espaço para agradecer o trabalho em conjunto
que a gente fez. Isso é muito bom para as relações, né? Os grupos independentes, os produtores, sempre devem fazer isso para criar boas relações, tá? Agradeço a toda a equipe, se puder enviar fotos, se puder também publique nas suas redes sociais e marque aquela equipe do teatro, marque aquele espaço, ajude a divulgar aquela casa teatral. Sempre trabalho com dança e com teatro, é um pouco mais específico. A gente não tem um público muito grande para assistir às produções, né? Não estou falando aqui de grandes produções com muito dinheiro, tá, gente? Eu estou falando de coletivos independentes, de artistas independentes, que mesmo quando recebem uma grana de algum edital, essa grana é muito curta. Essa grana ela está toda comprometida com os vários itens que envolvem aquela produção. Então, é importante que a gente crie boas relações com os espaços e ajude a divulgar esses espaços, porque outros coletivos e artistas independentes também vão passar por ali, tá bom? Então, mande fotos, faça um clipping, reúna as matérias que saíram sobre a sua apresentação, aquelas que você também publicou em suas redes sociais. Separe essas fotos, esse clipping e mande para essa gestão com um agradecimento. É sempre bom para criar boas relações. E para aquele coletivo artístico, deixe um espaço ali no teu drive, na tua nuvem, para disponibilizar, compartilhar com todos as fotos, os vídeos, as matérias de jornais, o borderô, que é aquele documento que você recebe do teatro, né? Da equipe do teatro, falando quantas pessoas foram nas apresentações, o quanto se arrecadou na bilheteria, caso não seja gratuito. Então você compartilha, você deixa essa pasta com todo esse material, né? Porque para umas próximas apresentações, para uma próxima produção, isso já está à mão, gente. Isso é otimizar tempo. O que é muito bom, porque a gente sempre tem muito pouco tempo, né? A gente está sempre bastante ocupado. Deixa isso tudo organizado para uma próxima, e assim como o teu cronograma, o que deu certo, o que não deu, para que numa próxima você faça melhor, tá? E agradeça também, caso você não faça parte desse coletivo, agradeça também a todos os envolvidos, a confiança de ter colocado você nesse trabalho, tá? É sempre importante também para a gente que faz a produção dos artistas ter esse feedback deles em relação ao nosso trabalho. Bom, para finalizar, eu vou deixar aqui um link com um documento com os principais pontos que falei aqui nesse vídeo sobre produção para dança para teatro. Vou deixar também um modelo de um cronograma que pode te ajudar a organizar tudo que você tem para fazer na tua produção em relação a essas apresentações de dança e teatro, nesses espaços mais convencionais. Eu agradeço, vida longa ao teatro, vida longa à dança e boas produções para todos.